Bom dia, tudo bem? 18 de agosto, 10 horas da manhã, começa agora mais um Cresce Esclarece. E hoje todo mundo tem que sair da cadeira, hein, gente? Nós vamos falar sobre sedentarismo. Você é sedentário? Você precisa de mais dinamismo na sua vida? Então a gente trouxe o convidado certo. A gente trouxe hoje o preparador físico José Rubens Delia, que está aqui com a gente. E é um prazer recebê-lo, José. Oi, Sônia. Mais uma vez, né? Eu estive aqui em 2007, estou muito feliz, até porque nós estamos aí vivendo um momento muito importante para que as pessoas reflitam, né, sobre estilo de vida, e esse é o grande objetivo. As pessoas estão começando a criar um modelo pessoal de autocuidado, né? Então vamos começar falando um pouquinho, Delia, das pesquisas que a gente vê que indicam que mais da metade da população é sedentária, infelizmente, né? E do modo geral, o que é preciso para considerar uma pessoa sedentária? Ficar como nós estamos aqui, sentados. Muitas horas sentados, pouco movimento. Na verdade, as pessoas precisariam ter atitudes de movimento. O mundo moderno, né, as facilidades que a pessoa tem, cada vez mais ela fica parada resolvendo tudo. Isso é terrível, né? Isso daí tem efeitos nocivos para a saúde. As pessoas não sabem que elas poderiam ter mais qualidade de vida e viver mais, e que elas antecipam isso de uma forma precária, porque acabam consumindo medicamentos e tudo, pela falta do movimento. Porque não é que eu tenho doença do sedentarismo, né? A gente sabe assim, a pessoa, o sedentarismo é um gatilho. A falta não é um gatilho para você antecipar as doenças que provavelmente você teria muito lá na frente, ou se proteger delas também e criar um elemento fundamental, porque assim, o sedentarismo, ele te faz inibir o que você tem de potencial, né? Eu acho que eu falo assim, todo mundo é um atleta em potencial. Não que vá competir tudo, mas a saúde do corpo e da mente, elas podem andar juntas, até porque a gente tem também a parte da alimentação, que é um negócio super importante nesse processo. Nesse ponto você tem bastante experiência, né? O Delia, para quem não sabe, ele já treinou atletas de grande importância, né, no nosso esporte, o Lars Grael, o Robert Scheid, né? Isso, muitos atletas e muitas pessoas comuns, né? Muitos executivos, muitas pessoas que buscam, né, ter um estilo de vida de forma mais disciplinada em relação ao movimento, à atividade física e o cuidado da saúde. E Delia, optar pela caminhada ou então ir para o trabalho de bicicleta, isso já exclui a pessoa dessa categoria de sedentário? Plenamente. Nós sabemos que o primeiro movimento, a atividade mais simples, que onera menos, é a caminhada. Né? A caminhada quase todo mundo pode fazer, com exceção de algumas pessoas que têm problemas musculoesqueléticos, alteração, na verdade, de estruturas do movimento. Mas todo mundo, a caminhada é algo assim que deveria fazer parte da vida da gente desde quando nascemos, né? Estimulado pelos nossos pais, estimulados na escola, e esse movimento, porque tudo leva a um negócio de você ficar numa cadeira para estudar, de você ficar em casa no sofá, né? E você, quando olha para a sua família, você vai ver que as pessoas também estão lá sedentárias, não tem esse conhecimento, essa informação, e aí você vai ver um criado mudo cheio de remédio lá, todo mundo com uma bolsinha, automedicação, isso aí é tudo também porque não tem movimento, e o movimento acaba reduzindo esse problema sério que é de consumir. Então você acha assim, por exemplo, a família já estimula, se você uma família é uma família empenhada, pai e mãe estão voltados para caminhar ou para dar um exemplo, os filhos também têm essa tendência a seguir essa mesma e todos os linha. hábitos, os filhos se espelham nos pais, são os ídolos, né? E as crianças que sabem que tem um pai que tem disciplina, né? E que ensina disciplina, porque assim, as crianças, todo quando você é um pai que deixa fazer tudo, depois ela vai não fazer nada, e vai fazer do jeito que ela quer, né? Lógico que ela tem que um dia decidir pela vida, mas quando você implanta um sistema de educação, está preocupado em ir na escola e verificar o que acontece, que tipo de educação física essa criança tem, vai brincar com ela de atividade física. Eu vejo assim, tem vovô que foi atleta, tem muitos amigos meus, né,
70, 80 anos de idade, que eles têm os netinhos, então eles querem estimular para o esporte. E aí, às vezes, os pais são sedentários e ficam arrependidos, falam, poxa vida, eu podia ter feito mais. Quanto tempo assim, o mínimo necessário para sair do sedentarismo? Quanto tempo de exercício diário? A Organização Mundial de Saúde, uma pesquisa recente do Ministério do Esporte, 2013 e tudo, eles preconizaram que vamos dizer, 150 minutos por semana ou 5 vezes 30 minutos. 30 minutos por dia, né? Isso daí é o mínimo. Mas para começar tá bom, né? Porque as pessoas não estão fazendo nada. E começar devagar, você E começar diz, devagar. Né? Na verdade, a caminhada você pode repartir em 3 tempos de 10 minutos. Pode ser esse deslocamento que nós fazemos. Eu vim aqui no Cresce, na Pamplona, né? Subi escada, não peguei elevador. Né? Então, assim, é uma atitude. Ah, não, vamos no elevador. Lógico, às vezes é 11º, 15º andar. Desce alguns andares, ou senão você vai chegar no lugar, todo mundo gosta de... o trânsito é tão parado, então para o carro antes, ou vem a pé. 3 quilômetros você consegue fazer em 30 minutos. 3 quilômetros, você mora um pouco mais longe, acho que fica eu mais moro na difícil. Moca. Na Moca, é. Dá 10 quilômetros da minha casa. Mas um aqui. dia ou outro podia ser um desafio. Precisa ser um desafio. Eu realmente preciso colocar. Eu sou uma sedentária mesmo. Já reconheço que eu preciso colocar isso no meu próximo, como próxima meta. E para combater o sedentarismo, se a gente resolve combater, que tipo de doença que a gente pode se livrar combatendo o sedentarismo? Todas. Nós temos, assim, quase que registrado, alterações de saúde que são do estilo de vida inativo, né? Então, a falta de movimento vai gerar alteração cardiovascular, né? Problemas cardíacos, hipertensão. Você vai ter problemas de imunidade também, né? Os problemas respiratórios, depressão. Você tem quase todos os problemas de saúde, que inclusive eu tenho um monte de informação científica comigo, que eu preservo de grandes especialistas no mundo todo, que eles falam, quer dizer, todas as doenças, você tinha que ter o médico falando para você, você vai caminhar na prescrição 30 minutos, 1 vez por dia, porque o pessoal gosta de ouvir o médico. Uhum. O ser humano tem um ladinho hipocondríaco, mas É bom, né? Mas aí você coloca lá, e o médico também orientando, um professor de educação física. Se você não tem nada, é legal você fazer um check-up regular a cada 2 anos, saber como é que você está, e a partir dali você ter um educador físico, um professor de educação física, para te prescrever uma atividade física e você começar a ter as aulas para depois você saber ter um repertório de exercícios, né, para poder sair dessa lista enorme de problemas de alteração de saúde em função da ausência de movimento. É complicado, tá vendo, gente? Olha aí, o negócio é sair da cadeira. Nós estamos recebendo aqui várias perguntas dos nossos internautas e uma delas é da Josefina Arruda de Sorocaba. Muito bom dia, Josefina. E ela diz o seguinte: sempre existe a discussão sobre se a caminhada ajuda no emagrecimento ou não. Que tipo de caminhada e por quanto tempo é necessário para que a pessoa consiga emagrecer? Olha, você sabe que muito do emagrecimento tem a ver com ansiedade, né? As pessoas estão tristes, elas vão aumentar a ingestão de coisas gostosas. Sim. Né? As pessoas que começam a caminhar nesse nível inicial já conseguem um resultado. É assim, o problema é que quando você vai começar a fazer um trabalho, é não fazer por um período e parar, né? É ter disciplina, o ganho que você vai ter. E quando você vai aliviando a sua tensão e tudo, você começa a refletir melhor e começa a querer mais, né? Porque o corpo, ele não é assim, treinei uma semana, resolvi minha vida, né? Você precisa ficar 3 meses em atividade para começar a cair a ficha do hábito e aí, quem sabe, pedir mais, né? Lógico que você tem que fazer uma composição corporal, a nutricionista, por exemplo, precisa te dar o que você tem que consumir, vamos dizer, as frações que você tem que consumir, o que você tem que consumir, o que você tem que evitar, qual é a sua predisposição para que isso desencadeie uma alteração nas células gordas, né? Tem que ser um trabalho em conjunto, né? Exatamente. Não adianta só a caminhada ou, enfim, um exercício se você também não fizer uma dieta balanceada. São 2 né? coisas, movimento e alimentação. Uhum.
O nosso diretor Gilberto Iog, que normalmente é o apresentador desse programa aqui Legal, junto conosco, acompanha o Gilberto. ele está lá em Santos assistindo bom. a gente, está pedindo para que a gente agradeça a sua presença aqui em nome de todos os corretores do país, porque nosso programa, felizmente, vai para todo o país, né? Muito bom. E ele pergunta o seguinte, os corretores que vivem exclusivamente para o trabalho, buscando elevar o ganho, porque a vida está difícil, né? Com certeza. E perdem na questão da criatividade, rendendo menos por conta da vida sedentária. Você concorda com isso? Nossa, plenamente. Sabe por quê? Às vezes você está com um problema. Uma coisa é ficar com um problema sentado ou no carro, estressado. Outra coisa é ficar com um problema em movimento. Então eu falo assim, olha, eu estou com um problema, o que eu vou fazer? Vou caminhar. Isso é uma autoterapia. A pessoa faz o exercício, cai a ficha, ela organiza, ela sai, porque ninguém fica com problema eternamente. Todo dia a gente teve problemas, os problemas de trás já foram, tem os novos. Então, se você tem essa percepção e esse hábito, né, ele vira um antídoto, né, para você resolver todos os seus problemas. Então, ele está muito certo, né, o Roberto está muito certo. É muito interessante que as pessoas aprendam a ter um manual de proprietário para fazer esse tipo de coisa. A parte do problema emocional nós já falamos, eu trabalho num grupo do Hospital Santa Mônica, de medicina integrativa, lá na Vila Nova Conceição, que a gente trabalha com pessoas com depressão. Então, elas são tratadas com remédios, são tratadas com conversa, né? Mas nós realizamos uma programação que é ir para o parque, caminhar com essa pessoa logo no período da manhã, porque é onde ela está com mais conflitos, com menos coragem, angustiada, mais triste, e sair com essa pessoa, esperar cair 10 minutinhos, 15 minutos, ela já começa a ter um sorriso. E aí você começa a conversar, sabe, assim, entre aspas, é um bate-papo, mas é ela que vai falar e vai remontar a vontade dela de seguir com mais entusiasmo a vida. Então, isso tem dado muito certo, muito certo. Quer dizer, aliar uma terapia com um exercício, então, né? Você sabe que os corretores, eu, na verdade, fico ali perto da República do Líbano, você vê um monte de empresas, né, do mercado imobiliário e tudo, e você vê esse pessoal, às vezes perto de casa, eu moro na Afonso Brás, você vai no botequinho ali da esquina, tá todo mundo ali, esses caras estão ali comendo gordura, se alimentando mal, e aí você vê que são estressados, pessoas aceleradas, que adiam o autocuidado, né? Elas colocam atenção para venda, atenção que... Se você fizer atividade física, tanto é que você tem empresários, executivos, donos de grandes corporações que fazem maratona. Eu não falo para ninguém fazer uma maratona. Se quiser, sim. Mas por quê? Para ele poder ter energia e equilíbrio. Aí que está o grande elemento. Foi aí que a pergunta dele foi muito oportuna. Isso mesmo, né? A Marina aqui de São Paulo também pergunta o seguinte. Tem uma escada na minha casa com 15 degraus. Se eu ficar subindo e descendo umas 10 vezes, é válido como exercício? Eu acho assim, sempre é válido. Ela uma hora ou outra está subindo. Ela não precisa fazer várias vezes. Ela pode fazer em períodos 5 de 3 durante o dia. Isso já ajuda. Porém, a gente tem que observar o seguinte. Você vai subir escada, você não está preparado, você vai sentir uma dor no joelho, né? Você vai sentir um cansaço que você não deveria sentir. Por isso que eu acho, tem que procurar um profissional. É bom conversar, tem que ter uma literatura vasta. Você entra no portal da Globo, lá você tem lá do programa Bem-Estar, várias informações bacanas, onde eu participei muito tempo e o conteúdo lá é riquíssimo. E outros programas, outras emissoras que fazem. Então, hoje em dia é muito fácil. E também, você hoje tem as redes sociais, né? Para conversar em grupos. A gente tem vários grupos de alguma coisa. Porque é um grupo que inspire a atividade física. A corrida é uma coisa que está crescendo muito. Você vai em eventos de corrida, no começo, lá no começo eram 90 pessoas. Agora você tem 5 mil pessoas numa corrida pequena, né? Se corrida grande, São Silvestre, não tem vaga, acaba. Então as pessoas às vezes têm um objetivo. É sempre legal você ter um objetivo forte, que aí você tem estímulo. Eu faço isso no meu método de trabalho, psicofísico, falo, qual é o seu campeonato? A pessoa fala, um dia eu gostaria de correr a São Silvestre, então vamos nos preparar para isso. Aí ela começa, sabe, aquele espírito de se preparar. Agora, quando você não tem objetivo, é a consciência, né, o hábito. E esse hábito, assim, para ficar uma coisa boa, quem estuda sobre hábitos, né, hábito demora 21 dias para começar a ter um efeitozinho. Só que você parar 3 dias depois, perde tudo. É igual regar no deserto. Por isso que as pessoas começam as dietas sempre na segunda-feira, aí chega no fim de semana, acabou, né? A pessoa fala, esse é o último chocolate, amanhã eu começo. Com certeza.
A gente também tem um estímulo aqui do Douglas de Camargo, via YouTube. Ele diz que ele é de Indaiatuba e que caminha 5,5 km. Acabou de chegar, provavelmente no trabalho, e está aqui mandando um abraço para você. Que bom. O Milton Silva Júnior, via Facebook, pergunta o seguinte: existe algum exercício que podemos fazer no escritório para amenizar um pouco esse sedentarismo? Sim, a gente, no começo do bem-estar, a gente acabou bolando um monte de coisa interessante, que é assim, olha, eu estou lá sentado, né? Aí eu tenho que conversar com um amigo. Não precisa mandar uma mensagem, né? Faço de uma forma, vou mandar algumas mensagens, mas essa agora eu vou andando até lá. E escolher aquele que não é muito perto, né? E vai andando até lá. Eu vou pegar água, ficar com a garrafinha de água na mesa, né? Levanta, vai até o bebedouro, como tem aqui. São pequenas atitudes. Eu vou, vamos dizer, eu não pego o carro, tá? Eu trabalho aqui na Paulista e tal. Pô, você consegue fazer a Paulista inteira, de um lugar a outro, andando, e depois você voltar andando, já resolveu o teu problema. É até mais agradável, né? E hoje em dia você tem o negócio da bicicleta, né? Lógico, primeiro você tem que saber andar de bicicleta. E depois você tem que ter a segurança do que fazer. Uhum. Mas você vê pessoas que estão de terno, roupa, e o lugar é pequeno, ela anda numa boa. Aí, às vezes, tem aquela bicicletinha de pedal assistido, que tem um motorzinho, então você não faz tanta força, mas você tem movimento. Se você quiser um pouquinho mais de exercício, você consegue chegar numa reunião, você consegue até... Falo que os corretores podiam ter uma bicicleta, né? Chegar num lugar, eles chegam mais animados, eles chegam sem aquela tensão e conseguem perceber mais o outro lado, né? Do comprador, do vendedor e tudo. Eu acho que tudo é oxigênio no cérebro, até colocando aí um negócio que a cabeça melhora muito. O nosso cérebro tem muita coisa para nos dar. É uma maquininha, né? Trabalha tudo em conjunto, né? Se Exatamente. O cérebro não está bem também, não recebe a oxigenação necessária, também faz falta para o resto do corpo, né? Exatamente. E o sedentarismo, ele pode proporcionar essa atrofia orgânica? Com certeza. Você mingua, você fica com... Os seus órgãos ficam menores. Não são só os músculos. A sua questão funcional também fica restrita. Uhum. Na verdade, você vê uma pessoa que às vezes vai para o hospital e ela fica na cama lá, uma semana, ela sai toda fraquinha, ela tem perda de massa muscular, ela tem perda de qualidade de raciocínio, ela tem um monte de coisa que é pela falta do movimento. Então, o movimento é essencial, as pessoas precisam entender que é coisa simples, e se elas estão se movimentando, faz todo dia cedo assim, uma reflexão, quanto você andou no dia anterior? Aí cria um programa, sabe? Vou caminhar, tem um problema, tem que resolver cedo, cancela. Você não pode cancelar o seu momento. Né? Deixa para, nem que seja no fim da tarde, né? Se não é de manhã, no fim da tarde. Você pode ter flexibilidade, mas não esquece dessa hora. Uhum. Coloca de forma assim, muito importante na sua agenda para você ter os seus 30 minutinhos, no mínimo, não é? Olha, a gente tem uma ideia aqui bacana que os corretores aqui de São Paulo podem seguir como exemplo. A Suzane de Vitória, no Espírito Santo, está nos prestigiando pelo YouTube. Sim. E ela diz o seguinte: estamos organizando a primeira corrida de corretores de imóveis do estado do Espírito Santo. Olha que bacana. Isso é um exemplo, hein? Com certeza, modelo, os corretores de São Paulo também podem se espelhar nisso, né? Sim. E com relação à mortalidade precoce? As pessoas morrem mais cedo se não praticam exercícios. Por isso que nós falamos, por exemplo, 300 mil pessoas morrem por ano no Brasil. Onde o gatilho é a falta de exercício físico, são hábitos não muito saudáveis. Então, problemas do coração, todos os problemas que levam a pessoa, e ela tem uma predisposição genética, hereditária. Uhum. Puxa, lá em casa, meu pai, não que ela vá ter isso, mas, poxa, meu pai morreu do coração, teve um infarto muito cedo e tal. Quer dizer, as pessoas precisam se proteger. E aí, o que nós falamos para as pessoas? Quer dizer, se você faz atividade física, você tem o que a gente chama um tamponamento dessa agressividade, né? E a doença e a alteração de saúde que você tem dentro desse processo, como, por exemplo, no mundo, de ontem para hoje, morreram 140 mil pessoas por causa disso. Por um estilo de vida sem movimento, um estilo de vida desregrado. Então, imagina, no mundo, 140 mil pessoas morreram. Poderia ser 30 mil. Né? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Chamar os corretores, falar, para vocês é muito importante que vocês se cuidem, porque os impactos hoje da crise, das dificuldades, você abarca tudo. E quando você coloca, você extravasa.
né? Então você tem que ter pausas produtivas, a atividade física é fundamental. Você tem alguma experiência dele, por exemplo, em corporações imobiliárias, assim? Você tenha trabalhado com corretores de imóveis especificamente? Na verdade, assim, a minha região tem muitos corretores, né? Eu já peguei, vamos dizer, corretores com depressão, né? Nesse centro. Eu tenho amigos meus também, que eram do mercado imobiliário, que tinham construtoras, não sei o que e tal. Os caras, não está dando, eu preciso... Mas isso em todos os setores, Sim. não restritamente. Assim, eu fui contratado uma vez para fazer gestão de alguns condomínios, onde a gente realiza esse tipo de trabalho para os moradores. E quando estão fazendo o lançamento, nós realizamos eventos, né? Eles fazem um evento de integração, onde você leva um condomínio, às vezes desses maiores, que tem ruas, avenidas, tem espaço, você faz uma atividade super legal. Tem um saguão enorme, aquelas pessoas que já moram e aquelas que eles estão querendo vender o resto e tal. Então você faz atividade muito interessante, que é esse treinamento psicofísico que eu faço com pilotos, que é um negócio bacana para o cérebro, para você ficar com mais energia, não perder rendimento mesmo, deixar o cérebro... Porque o nosso cérebro é assim, há 2 décadas achava que ele com 15 anos de idade tinha só perda. Muito pelo contrário. Às vezes eu tenho uma amiga que teve um AVC, nesse AVC ela descobriu, ela também é médica e tal, ela descobriu que ela tinha saídas e ela começou a fazer atividades, tipo, contratou uma professora de dança, porque na fisioterapia convencional ela não conseguia um resultado para o cérebro tão rápido. Então ela foi fazer, uma professora de escola de samba, ela foi fazer exercício porque ela tinha dificuldade, ela não identificava nem o marido dela quando ela teve esse AVC. Nossa. E o cérebro vai se reestruturando, né? A gente tem o cérebro, setores emprestam aquilo que você não conseguia fazer, que você perdeu, você acaba tendo. É muito legal, né, para você até como ideia para os corretores que às vezes estão ali buscando o que eu posso fazer no meu dia a dia, né? Legal você ter esse grupo, né? Às vezes você tem grupos de corretores que podem se unir, fazer atividade juntos. Eu tenho certeza, né? que já existem grupos que estão aí no clube de corridas do fulano de tal, né? Porque tem pessoa que além de vender, vamos dizer, uma propriedade, um apartamento e tal, ela vende para o amigo a ideia e leva, é um puxador, né? Que nós chamamos. Isso é importante. Precisa entusiasmar, né? Exatamente. Em termos cardíacos, uma pessoa infartada, ela pode voltar ou ela deve voltar a praticar exercícios? O HCOR é aqui perto. Né? Lá tem uma sala, um ambiente só de recondicionamento físico pós-cirúrgico ou caras que têm problemas no coração. Exercício físico para quem tem um problema é necessário. Ela vai evoluir. Eu tenho casos de pessoas que fizeram cirurgias, colocaram marca-passo e tudo, e viraram atletas depois disso. Essas pessoas que tiveram um episódio, depois de uma certa orientação, com todo acompanhamento médico, falam, você está liberado, mas se você parar, volta tudo. Em termos de colesterol também, né? O colesterol é uma das coisas que mata, né? Né? Você tem colesterol bom, colesterol ruim, mas se o colesterol estiver acima de 200, 190, acima de 200, você sabe que pode estar ali tendo algum problema nas suas artérias, que em algum momento pode transformar isso numa cirurgia. E o exercício ajuda, né? Ou uma morte mesmo, o exercício ajuda. A Camila Ramos, aqui de São Paulo, diz o seguinte, como eu faço para ter uma disciplina com atividades físicas quando os meus horários não são fixos? Tem alguma sugestão, Eliane? Nós já falamos aqui, ela pode fazer horário em função do tempo que ela tem, mas ela precisa abrir a agenda dela, pelo menos garantir 3 dias. Falar, amanhã vai ser tal horário, se colocar na agenda. O que é importantíssimo a ela? Então ela vai lá e coloca. Eu aqui, de tal hora, desliga tudo, né? E vai fazer o que tem que fazer. É aquela história de tire um tempo para você, nem que seja às 10 horas da noite, né? Das 10 às 10h30 eu vou caminhar. É que tem gente que tem uma natureza muito cuidadora dos outros. E esquece de si, né? Então é interessante que a pessoa comece, porque inclusive a autoestima vai melhorar. E a gente não pode esquecer da gente, né? Porque senão, se a gente cuida dos outros, como é que a gente vai esquecer da gente? Tem uma hora que você tem que ser uma pessoa que não tem essa relação, você com você mesmo. É verdade. E existe uma idade ideal para se começar a exercitar? Olha, no berço, quando você nasce, estimulado pelos pais, né? Que essa é uma coisa que eu propago muito, que faça atividade física e seja exemplo. Aí vai, a cada década, por exemplo, na adolescência, nós sabemos que nós temos um volume muito grande desses 49,5% que são no Brasil, né? Que tem o problema da alteração de saúde por causa do sedentarismo, que é o gatilho. Então, são jovens de
14 a 19 anos de idade é 35% de pessoas. Nessa idade, cada vez o jovem mais cedo está fazendo menos. Nossa. Por conta até da tecnologia, Exatamente. né? Aí você tem, na fase madura, vai lá, no caso dos 30 aos 40 e poucos, um valor também expressivo muito parecido, e depois, lá dos 50, 60 anos, as pessoas largam mesmo. Até porque elas falaram, já fiz tudo na minha vida, agora eu quero descansar. Aí pega um sofá, fica mais horas na cama, entra uma depressão, né? E as pessoas precisam pensar na vida, né? E quando a pessoa não pensa na vida, aí tem um declínio e ela morre. É complicado, né, gente? Olha, vamos acordar, né? Vamos acordar. Vamos acordar. E em termos de alimento, Sim. quais os alimentos mais indicados para quem está começando a querer se exercitar, começando a sair do sedentarismo? As dicas são muito dirigidas no sentido de você ter no mínimo 5 refeições por dia, as 3 principais, e fazer uma colação, que a gente chama, entre o café da manhã e o almoço. Então são 5 refeições. Começar de manhã com uma refeição mais poderosa, porque você estava dormindo, mais organizada, com carboidratos, com sais minerais, com tudo que você tem que consumir. Tem gente que tem dificuldade. Eu tenho certeza que tem corretor que fala, só toma meu cafezinho e saio. E vai almoçar, almoça que nem um leão. O almoço também tem que ser moderado, né? Quer dizer, o começo do dia que é o importante. Você tem que misturar carboidrato, proteína, mas de forma saudável. Os sais minerais, as saladas, né? Você tem ali, no caso, os legumes, que são muito saudáveis. Tem gente que não gosta de comer salada. Inclusive, o começo, né, de tudo tem que ser a salada. Tanto é que isso é porque você tem uma proteção gástrica, vamos dizer, inclusive alivia problemas que você possa ter de verticulite, problemas na parte intestinal e até câncer, né? Então, interessante, que saiu uma pesquisa recente que era legal que você consumisse fruta antes da refeição. A gente tem o hábito ao contrário. Eu fiz né? essa experiência, dá muito certo. Protege o estômago. Protege o estômago e deixa você com mais saúde. E na hora que você vai comer a refeição, você não tem aquela... Né? Eu falo assim, a salada de fruta, sabe? Ou a fruta não é doce. Você entendeu? E aí, a partir daí você tem já uma proteção para a tua saúde. Não, e é legal também, né? Porque você também diminui um pouco a fome, né? Você come Isso, menos sacia, claro. da comida mais pesada, Claro, né? Diminui a fome, você não vai ficar ali naquele momento de lazer, né? Comer bastante. Gulodice mesmo, né? E o indivíduo sedentário, ele pode dar início a uma atividade sem antes consultar um médico? Não deveria, né? Eu acho assim, se a pessoa fez check-up, ele é saudável, está tudo em ordem, eu acho que ele pode procurar um professor de educação física e começar. Esse professor vai fazer uma investigação. Primeira coisa que nós fazemos, nosso time de treinadores, personagens, é uma anamnese, as perguntas e tal, e sentir. Aí eu me reúno com eles, aí a gente fala, esse aqui está precisando buscar um médico. Tem plano de saúde? O que ele tem, não tem? Então a gente acaba até direcionando para que a pessoa passe para o médico que também não é sedentário, que fala de atividade física. Porque tem muito médico que o cara trata a doença. Sim. É um cara bacana e tal, e não fala dos exercícios. Eu falo, vai fazer. Não vai fazer, esquece. E também existe aquela história. Geralmente a pessoa que está sedentária, ela tem extremos, né? Eu vou tirar o atraso, então resolve fazer todos os exercícios num dia só. Também é errado, né? Final de semana vai no hotel, vira tenista, vai correr a pé, vai montar cavalo, vai fazer um monte de coisa. E daí? Isso é uma agressão. É perigoso esse atleta de final de semana. No dia seguinte não anda, né? Não anda e pode ter um problema de saúde. E como é que a gente dribla a preguiça ou a falta de dinheiro para uma academia? Olha, eu falo que as pessoas precisam ter uma ferramenta importante para fazer atividade física. Vontade, a segunda é corpo. 2 pernas, nós não vivemos com o tempo, se a gente continuar assim, se a humanidade continuar assim, o Brasil é 25º do mundo em sedentarismo. Então tem outros países mais precários que são totalmente sedentários. Mas assim, aí você vai ter efetivamente, com o tempo a gente vai ter pernas menores, porque a gente não está usando, né? Então se você não usar, atrofia mesmo, você perde. Então a ideia é que você tenha consciência que você pode aumentar seus movimentos onde você trabalha, em casa, vai no supermercado, vai a pé, carrega uma sacolinha, distribui para fazer o peso. Quer dizer, a gente sabe que às vezes o cara vai fazer o supermercado e ele pode fazer um supermercado que tenha um certo esporte também.
Então pega o carrinho e deixa o carro estacionado lá, que ele vai só dar essa empurradinha no carrinho, ele já fez uma atividade física. Então tudo que ele faz assim, quantos movimentos eu fiz hoje? Nenhum. Então eu preciso fazer. E todo dia ter esse alarme de que tem que fazer. É isso aí. Gente, muito obrigada pela audiência. Vou deixar aqui as palavras finais para o nosso professor, para que ele dê um estímulo para vocês. Então, Elia, dê um recado aqui para o nosso... Sim. Então, a minha dica, assim, chega em casa, faça uma reflexão, pega esse vídeo, volta para a internet, outros vídeos e começa a desenvolver um manual, um projeto de como vai ser o movimento na casa dos filhos, dele, enfim, de todos. Inclusive, eu recomendo que tenha um cachorro também, né? Leva o cachorro para passear, que na verdade quem está sendo levado é você. Olha aí, que dicas bacanas, gente. Eu quero agradecer a audiência mais uma vez. Um grande abraço, boa semana.